Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Sou o professor Daniel Souza. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje, iremos estudar sobre o Brasil pré-colonial, entre 1500 e 1530. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender? O prefixo pré indica a ideia de anterioridade, ou seja, algo anterior, que vem antes, que denota antecipação, que ocorre com antecedência. Por exemplo, a pré-escola é a fase que vem antes da escola. A pré-adolescência, a fase que a maioria de vocês está, antecede a adolescência. Alguns já são adolescentes, mas a maioria se encontra na pré-adolescência antes da adolescência. A nossa aula de hoje é sobre o Brasil pré-colonial, ou seja, sobre o Brasil antes de ser colonial, uma colônia. Esse mapa que vocês estão vendo aí é um mapa mundi datado de 1500, feito por Juan Lacosa. Ele é a mais antiga carta de navegação em que o Brasil é representado. Para quem vê o mapa do Brasil atual, nem acredita que esse mapa que vocês estão vendo aí representa o Brasil em 1500. Apesar dos portugueses terem chegado aqui em 1500, eles não começaram logo a colonização do território. Eles ainda demoraram anos para colonizar o território, depois que Pedro Álvares Cabral saiu daqui, em 1500. Nos primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, nossas terras não tinham tanta importância para Portugal e, por isso, eles não decidiram colonizar de imediato. Como só se iniciou a colonização efetiva a partir de 1530, esse período anterior foi chamado pelos historiadores de período pré-colonial, ou seja, antes do período colonial. Mas por que será que Portugal não estava dando tanta importância para o Brasil? Um território daquele tamanho todo devia ter muitas riquezas. Mas, até então, o Brasil era uma ilha. Os portugueses não tinham noção do tamanho daquele lugar. Estão sentindo um cheiro diferente? Isso é canela, pimenta do reino e noz moscada. Cheirinho bom, né? Foi exatamente por esses aromas e outros que Portugal não se interessou muito pelo Brasil. Era porque Portugal estava lucrando bastante com os produtos vindos das Índias, as especiarias, como a canela, a pimenta, noz moscada, cravos e entre outros. Mas como já dizia aquele ditado, tudo que é bom dura pouco, chegou o momento em que Portugal começou a perder dinheiro com esse negócio. Em busca do lucro, a coroa portuguesa aumentou ano após ano a capacidade de transporte das naus da Índia, superlotando embarcações cada vez mais com mercadorias. Entre perdas e ganhos, a coroa portuguesa resolveu voltar seus olhos para outros lados. Nesse mapa, percebemos o quanto o Brasil é grande, certo? Mas Portugal não tinha noção disso. Aí, a Espanha, a Inglaterra e a França rondavam o Brasil esperando uma oportunidade de pegar um pedacinho de terras brasileiras. Já que Portugal parecia nem se importar com esse lado do oceano, esses países não ligaram para o fato de que os portugueses chegaram aqui primeiro. Eles também queriam explorá-lo. Mas Portugal não ia desistir fácil. O rei de Portugal tratou de enviar expedições para cá. Essas expedições, inicialmente, tinham o objetivo de verificar se existia algum ouro, alguma pedra preciosa, enfim, alguma riqueza por aqui. Afinal, essa terra precisava dar alguma vantagem para Portugal. Assim como o comércio com as Índias, aqui também o investimento precisava valer a pena. As duas primeiras expedições foram chamadas de expedições exploradoras. Elas tinham como objetivo explorar, estudar, pesquisar, conhecer, analisar o que o Brasil poderia oferecer de lucrativo. A primeira expedição exploradora, em 1501, foi da coroa portuguesa, comandada por Gaspar de Lemos. Chegando no litoral do atual estado do Rio Grande do Norte, rumou em seguida em direção ao sul e percorreu o litoral brasileiro. Essa expedição acabou reconhecendo todo o litoral. Foi aí que se descobriu que não era uma ilha,
mas uma terra, e bem grande por sinal. Nessa viagem, os principais acidentes geográficos encontrados no caminho receberam nomes relacionados aos santos e dias de festa. Cabo de São Roque foi descoberto lá no dia 14 de agosto, dia de São Roque. O Cabo de Santo Agostinho passou-se por ali no dia 28 de agosto, dia de Santo Agostinho. E o Rio São Francisco foi encontrado lá por eles no dia 4 de outubro, dia desse santo, entre outros. Em janeiro de 1502, a expedição chegou ao rio de... Quem acerta essa? Uma dica. Em que mês essa expedição chegou nesse lugar? Janeiro. Isso mesmo, em janeiro chegaram ao lugar que passou a se chamar Rio de Janeiro. A segunda expedição foi comandada por Fernão de Noronha em 1503. A coroa portuguesa firmou um acordo com um grupo de comerciantes liderados por Fernão no ano anterior, em 1502. Nesse acordo, esses comerciantes, representados por Fernão de Noronha, arrendaram a terra por um período de 3 anos para exploração do pau-brasil. Ou seja, Portugal alugou o Brasil para esse grupo para que ele pudesse explorar o pau-brasil. E em troca, eles se comprometeram a construir feitorias e a pagar à coroa parte do lucro obtido. Depois da descoberta de que o território não era uma ilha, o Brasil recebeu diversos nomes antes de se chamar Brasil definitivamente. Terra dos Papagaios, devido às araras avistadas pelos portugueses. Terra de Veracruz, porque diziam que Pedro Álvares Cabral, quando chegou aqui, trazia lascas da Vera. Vera, verdadeira cruz, Vera Cruz, em que Cristo tinha sido crucificado. Terra de Santa Cruz, ainda fazendo referência à cruz de Cristo. E por fim, Terra Santa Cruz do Brasil. Mas por que Brasil? O nome Brasil vem do pau-brasil. Aquela primeira expedição exploratória encontrou bastante esse tipo de árvore aqui. Logo, a segunda expedição veio explorar a madeira, pois poderia ser muito rentável, já que havia em abundância. Vocês já viram a madeira de pau-brasil? A parte interna dessa árvore é avermelhada, que nem brasa, associando pau-brasa, pau-brasil. Até então, o Brasil era chamado de Terra de Santa Cruz. Como perceberam que havia muito pau-brasil, chamaram de Terra de Santa Cruz do Brasil. Até que em 1505 passaram a chamá-lo de Terra do Brasil. Só em 1527 oficialmente o território foi batizado de Brasil. Chegou a hora de abrir a caixinha da curiosidade. Nessa nossa aula de hoje falamos sobre ele, o pau-brasil. E você sabia que a árvore de pau-brasil quase entrou em extinção devido à exploração? Estima-se que foram derrubadas em torno de 70 milhões de árvores de pau-brasil. Muita árvore mesmo, são 70 milhões. Porém, ela só não sumiu de vez, entre outros motivos, porque houve um período em que o Brasil e Portugal pertenciam à Espanha. Nesse período, o rei ordenou o replantio de muitas árvores. Logo, o pau-brasil ganhou importância, pois sua madeira era usada na construção de objetos. Mas a real importância do pau-brasil derivava da resina vermelha encontrada na madeira. Ela era utilizada na produção de um corante para tingir tecidos, da cor vermelha, aquele vermelho forte que nem brasa. E aí, curtiu nossa curiosidade de hoje? Como outros países europeus procuravam explorar a madeira do pau-brasil, devido à importância dele, Portugal resolveu construir feitorias aqui para impedir essa invasão. Assim, foram construídos armazéns ao longo de toda a costa brasileira para guardar e proteger essas madeiras. Esses armazéns também ajudaram Portugal a marcar território no Brasil. Porém, a tática não surtiu efeito, pois os europeus, principalmente os franceses, que deram muita dor de cabeça, insistiam em explorar o pau-brasil. Por isso, os dois países lutaram por muitos anos, até que os portugueses conseguiram expulsá-los de uma vez. Mas devido à insistência dos franceses em ficar no Brasil, o rei de Portugal enviou expedições guarda-costas. Não esse tipo de guarda-costa aí, tá? Seguranças vestidos de preto, óculos escuros, cara de mal, não eram esses. Eram homens comandados pelo português Cristóvão Jacques, com o objetivo de criar um sistema de defesa e proteção do litoral. Todavia, o rei de Portugal e Cristóvão Jacques não esperavam que o litoral do Brasil fosse tão extenso. Conforme vocês podem notar aqui neste mapa de 1519, os guarda-costas tentaram aprisionar, incendiar ou afundar as feitorias e navios franceses, que estavam rumando lá em cima.
Mas enquanto os franceses estavam lá em cima, construindo suas feitorias, os portugueses estavam lá embaixo. E quando os portugueses iam atrás dos franceses lá embaixo, os franceses estavam construindo feitorias lá em cima. Ou seja, foi bem complicado. Para garantir que somente os portugueses tomassem conta do Brasil, o rei decidiu mandar pessoas para morar aqui. Com isso, teve início a colonização. Veio aí, então, um novo tipo de expedição, a colonizadora, comandada por Martim Afonso de Souza. Designado capitão-mor da esquadra e do território descoberto, ele foi responsável por fundar núcleos de povoamento, exercer justiça civil e criminal, tomar posse das terras em nome do rei e nomear funcionários. Durante 2 anos, o capitão percorreu o litoral, acumulando importantes conhecimentos geográficos. Ao chegar no litoral pernambucano em 1531, ele conseguiu tomar 3 naus francesas carregadas de pau-brasil. Dali, se dirigiu para o sul da região, indo até a foz do Rio da Prata. Fundou a primeira vila da América Portuguesa, a Vila de São Vicente, localizada no litoral paulista. Ali, distribuiu lotes de terra aos novos habitantes. Também iniciou o cultivo de cana-de-açúcar por aqui, o que foi considerado um dos grandes feitos da sua expedição. Martim Afonso também trouxe cerca de 400 pessoas para fundar povoados e vilas. Porém, ele percebeu que eram poucas pessoas para muito espaço. Voltou para Portugal e relatou tudo o que viu ao rei. Segundo ele, não adiantava fundar uma vila aqui, uma ali, e os franceses continuavam atacando. Foi aí que o rei decidiu criar um novo sistema para colonizar esse território. Mas isso vai ser um assunto para a nossa próxima aula, tá? Espera aí. Mas uma coisa importante é a gente observar que, nesse período todo pré-colonial, o Brasil ainda não tinha uma organização, vendo a partir dos portugueses chegando aqui. A gente não era organizado de forma social e política. Mas a gente não pode esquecer que aqui neste lugar existia a gente. Os índios estavam aqui. Então, chegou a hora da revisão. Ao estudarmos a história do Brasil, falamos sobre a fase pré-colonial, que vem antes da colonização do nosso território. No início, Portugal não deu tanta importância para o Brasil, mas quando viu que podia ser interessante e lucrativo, além de defender o território da invasão dos estrangeiros, enviou expedições para cá. 3 tipos de expedições foram enviadas: exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. As exploradoras tinham o objetivo de reconhecer o território e explorar o pau-brasil. As guarda-costas pretendiam defender e proteger o território. E as colonizadoras tinham que tomar posse das terras e fundar núcleos de povoamento. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o Brasil pré-colonial, mas isso não acaba aqui. Te convido a aprender um pouco mais sobre o assunto, afinal é muito bom conhecer a história do nosso país. Agora nós vamos aplicar os conhecimentos da aula de hoje na nossa hora da atividade. Na primeira questão, a atividade 1, indique o tipo de expedição para cada característica abaixo. Lembrando que nós falamos sobre as expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadora. Então vamos lá na alternativa A. Deu nome aos principais acidentes geográficos. Lembram da expedição de Gaspar de Lemos? Ela foi do tipo exploradora. Parabéns se você marcou exploradora nessa alternativa. Alternativa B. Explorou o litoral. Olha a dica. Qual será o tipo de expedição? Muito bem, se você prestou bastante atenção na aula e na alternativa, acertou, exploradora. Qual tipo de expedição fundou povoados e vilas, lá na alternativa C? Qual será? Isso aí, a colonizadora. Lembrem lá de Martim Afonso de Souza, que ele veio com a intenção de colonizar. E na alternativa D, tá facinho essa, hein? Sistema de defesa e proteção. Defesa e proteção lembra? Guarda-costas. Parabéns se você acertou. E aí, acertaram todas? Vamos agora para a atividade 2. Qual país europeu estava contrabandeando pau-brasil, fazendo Portugal enviar expedições guarda-costas para cá? Se você falou França, olha a bandeira da França aí, parabéns, você acertou. Vamos lá para a nossa atividade 3. Selecione a alternativa correta. Letra A. Martim Afonso de Souza conseguiu colonizar toda a área do Brasil sem dificuldades.
Sim ou não? Martim Afonso de Souza comandou as expedições exploradoras. Está correta? O rei de Portugal enviou as expedições guarda-costas para colonizar o Brasil. E na D, Martim Afonso iniciou o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Qual dessas 4 alternativas está correta? E aí, crianças? Alternativa A, B, C ou D? Apenas uma está correta. Você vai em qual? A alternativa certa é a letra D. Martim Afonso iniciou o cultivo de cana-de-açúcar no Brasil. Se você marcou a letra D, muito bem, você acertou. Gente, é muito bom a gente conhecer a história, né? Principalmente a história do nosso país. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e desde já eu já aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau e um grande abraço!